Evangelho, quarta-feira da terceira semana do tempo do Advento. Hoje, memória de São João da Cruz, sacerdote e doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então, Jesus lhes respondeu: E de contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperaram a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da terceira semana do tempo do Advento. Hoje, memória de São João da Cruz, sacerdote e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o Evangelho de São Lucas, o 7º capítulo, exatamente em correspondência à leitura do último domingo em que ouvimos o texto de Mateus, capítulo 11. Aqui, Lucas conta para a gente o episódio em que os discípulos de João Batista foram enviados por ele até Jesus, levando ao Senhor a pergunta: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Falávamos no último domingo e hoje retomamos essa imagem tão bonita em que João conduz os seus discípulos até Jesus. Os aponta para eles a direção do Cordeiro de Deus e o seu ensinamento, a sua voz, a sua orientação é para que eles sigam até o Senhor. Para que eles possam ir ao encontro do Senhor e apresentar a Ele essa pergunta. Mas o que a apresentação dessa pergunta permite aos discípulos de João? Testemunharem as maravilhas de Deus. João Batista inquieta o coração de seus discípulos, anuncia a boa nova do reino dos céus, leva-os a preparar o coração para que consigam ver o testemunho dos prodígios de Deus. Os discípulos de João foram preparados no caminho da penitência para que os seus corações se tornassem outra vez sensíveis à percepção das maravilhas de Deus que acontecem no meio de nós. Levaram até Jesus uma pergunta e recolheram os sinais da potência divina. Poderíamos dizer, levaram as perguntas, esperavam ter uma resposta. Receberam muito mais do que uma resposta. Receberam uma certeza. Viram a esperança, como falamos no último domingo, dos patriarcas ser confirmada. Pois todas as obras que o Messias realiza confirmam que Deus é fiel, que a sua promessa se cumpre, que a esperança que Ele nos entregou é válida. Eles prepararam o coração para recolherem o cumprimento das promessas de Deus. E ali eles estavam vendo, eles agora se tornavam a voz que irá glorificar a Deus em nome das gerações. Porque, assim como Simeão disse, bendito seja o nome do Senhor, eles estão contemplando. Simeão disse, agora meus olhos podem descansar em paz. Agora meu coração pode descansar em paz, seu servo pode descansar em paz, porque meus olhos contemplaram a salvação. E esses, os discípulos de João, e a geração que recebe o testemunho de Jesus, são aqueles que vão cantar no mundo o testemunho
do cumprimento das promessas do Senhor. E nós somos parte das gerações que vão anunciar ao mundo que o Senhor está vivo e no meio de nós. Nós levamos adiante a plenitude desse anúncio, que eles ali estavam recebendo, recolhendo o testemunho do cumprimento da promessa feita aos seus pais. E o Senhor, que prometeu vir glorioso no advento de sua glória, e como fala São Bernardo, que nessa vinda intermediária habita em cada um dos corações de seus discípulos que, abrindo-se a sua palavra, ele e o Pai vêm fazer morada e se faz conhecer presente no meio dos homens, no meio de nós, pela caridade que se cumpre entre nós, através da ação do Espírito Santo. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, no testemunho da oração, o mundo conhece que Cristo verdadeiramente está no meio de nós. Na caridade cumprida em favor de cada um dos pequeninos, o mundo conhece e reconhece que Cristo, de fato, está presente e vivo no meio de nós. E nós recolhemos essa presença do Senhor e conhecemos essa presença no Senhor, vendo Ele vivo por meio de Sua palavra em nossa alma, restaurando a nossa vida. E hoje a Igreja celebra a memória de São João da Cruz, aquele que participou da restauração da família carmelitana. São João da Cruz se chamava João de Ipis, e nasceu perto da cidade de Ávila, em um lugarejo chamado Fontiverros, na Espanha. Isso aconteceu no ano de 1542, o seu nascimento. Era filho de tecelões, porém nunca foi muito hábil nos trabalhos manuais e nos trabalhos da família, que era no cuidado têxtil. Após ter dado provas de sua grande imperícia para o exercício dessa e outras ocupações materiais, aos 20 anos de idade, pediu para ingressar na ordem dos carmelitas. Sua família não tinha grandes recursos, mas conseguiu custear, ou melhor, gerar a ajuda que era necessária para que o filho pudesse seguir na ordem dos carmelitas. E com isso ele pôde estudar artes, teologia na cidade de Salamanca, onde foi posteriormente também prefeito de estudos, graças à grande excelência da sua habilidade acadêmica. Foi ordenado sacerdote no ano de 1567, época em que também se encontrou com Santa Teresa de Jesus, que nós conhecemos como Santa Teresa d'Ávila, a reformadora da Ordem Carmelita. A santa fundadora tinha em mente levar a reforma também aos conventos masculinos da Ordem Carmelitana. E o seu delicado discernimento fez entrever naquele jovem frade apenas ordenado sacerdote, pequenino, ele era de baixa estatura, mas extremamente sério e com um amor enorme por Deus e por tudo aquilo que lhe pertencia, fisicamente muito frágil, mas interiormente muito forte, viu nele o companheiro que Deus lhe mandava, o sacerdote que o Senhor lhe enviava para ajudá-la nesse corajoso projeto. Aos 25 anos de idade, ou seja, 5 anos após esse encontro, João de Ipis muda então o seu nome e passa a se chamar João da Cruz. E pôs então mãos à obra na reforma
do Carmelo, ou melhor, na reforma da família carmelitana masculina, fundando em Durvelo o primeiro convento dos carmelitas descalços. Santa Teresa de Jesus chamava-lhe do seu pequeno Sêneca, e de maneira muito amável e brincalhona, por conta da sua baixa estatura, sempre o tinha em grande conta e não hesitava em tê-lo como o pai de sua alma. Tão bonito isso. Ele foi o seu diretor espiritual. Afirmando também que não era possível discorrer com ele durante um tempo a falar de Deus sem vê-lo entrar em êxtase. 27 anos separavam a idade de Teresa e João. E João, poderemos então considerá-lo com toda tranquilidade, uma das figuras místicas mais relevantes do período moderno. Mas a chamada religiosidade do deserto custou ao santo fundador muitos maus tratos físicos, difamação e uma dura perseguição pelos seus próprios confrades. Em 1577, ele foi preso e levado ao cárcere por 8 meses na cidade de Toledo pelos seus próprios confrades. E ali sofreu duramente. Mas foi nessas trevas exteriores do cárcere que se acendeu a grande chama da sua poesia espiritual. Padecer e depois morrer era o lema daquele que se tornou o autor da grande obra mística Noite Escura da Alma. E também da famosa obra Subida do Monte Carmelo, do cântico espiritual e do poema Chama Viva de Amor. São João da Cruz morreu no convento de Ubeda, aos 49 anos de idade, no dia 14 de dezembro de 1591, e foi canonizado em 1726, e o Papa Pio XI conferiu-lhe então o título de Doutor da Igreja 2 séculos depois. Dessa forma, ele se torna o grande nome entre os doutores da Igreja do período moderno. Que maravilha, meus irmãos! Essa é um pouco da história de São João da Cruz, daquele que teve o coração preparado e que se deixou sempre preparar pelo Senhor, aquele que o Senhor colocou ao lado de Santa Teresa d'Ávila para ajudá-lo. Mais uma vez nós vemos se confirmar aquela verdade. O Senhor sempre coloca almas santas ao nosso lado para que a gente consiga caminhar rumo à santidade. Tenha sempre muita gratidão a nosso Senhor por isso. Que seja sempre esse um canto de alegria no seu coração. Eu não vou estar nunca sozinho. Jesus vai sempre colocar alguém do meu lado que vai me ajudar a caminhar para a santidade, que não vai me deixar esmorecer na fé. E essa é uma verdade. Nós estamos assistindo isso continuamente nas nossas meditações, vendo a história da vida dos santos. Assim como João Batista apontou a direção que levava até Jesus para os seus discípulos, quantas foram as almas que também, através dos escritos de São João da Cruz, além das obras realizadas por Santa Teresa, que foi orientada e cuidada na fé por São João da Cruz, quantas foram as almas que não recolheram os dons e os tesouros de Deus na caminhada de santidade. E também hoje o Senhor continua essa história no meio de nós. Por isso é importante que tenhamos, como o Padre falava, um contínuo coração de gratidão a Ele por essa grande bênção que é a nossa comunhão de fé. No texto de hoje, São João da Cruz fala da Liturgia das Horas, a segunda leitura da Liturgia das Horas é um trechinho do Cântico Espiritual de São João da Cruz. E ele vai falar na conclusão do texto algo muito verdadeiro a respeito da
porta estreita. Vamos ouvir então esse trecho que vale muito a pena como palavra que nos ajuda a perseguir a profundidade do Evangelho de hoje. Também nós estamos vendo os sinais de Deus, os sinais do Senhor acontecendo na nossa vida, e compete à nossa geração cantar e anunciar, como falamos ainda há pouco, que o Senhor está vivo no meio de nós. Assim como os discípulos de João voltaram para anunciar o testemunho a João, mas não apenas, ou seja, anunciar o testemunho a João, a gente pensa às vezes, né? Eles foram levar até João a confirmação daquilo, mas o grande testemunho que eles levavam a João era o testemunho da obediência. Olha que bonito, meus irmãos. Como assim, Padre Fábio? João disse para eles, sigam até Jesus. E quando eles voltam até João, eles estão testemunhando a João que seguiram. Como é consolador você saber que as almas que você orientou na direção de Deus caminharam até Ele. Não se esqueçam, no Evangelho de Mateus nós vemos que João está no cárcere, né? Então ele envia os discípulos vão, depois voltam. E esse é o grande testemunho que João recolhe, porque a respeito do Senhor, João já sabe. Mas a beleza de ver aquelas almas que ele preparou e mandou até Jesus voltarem com o rosto transfigurado por tudo aquilo que viram e dizerem, é verdade, é ele o Messias. Imagina a alegria do coração de João de saber que eles perseveraram, que eles foram fiéis, que eles levaram adiante o que receberam e que viveram uma experiência com Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, nunca deixe de voltar às pessoas que te ajudaram um dia a ir até Jesus para dizer a eles, obrigado pelo que você me deu a chance de conhecer. É verdade, Jesus é maravilhoso. É verdade, a Virgem Maria cuida de nós. É verdade, o Senhor é a nossa força. É verdade, na minha dor Ele enxugou minhas lágrimas. É verdade, o meu Deus me fez forte no momento de fraqueza. É verdade, Ele me libertou e me perdoou dos meus pecados. Não deixe de levar o testemunho até o teu irmão, porque isso para ele será uma grande consolação e para todos nós uma grande alegria. Se a nossa responsabilidade é testemunhar ao mundo a presença de Cristo, ao ouvirmos a voz daqueles que declaram, nós vimos e ouvimos o Senhor, bendito o nome do Senhor pelo anúncio que chegou até nós, isso é uma grande consolação e faz o nosso coração, mais uma vez, exultar de alegria no Senhor. Por isso, São João da Cruz, no finalzinho do texto, fala de uma maneira interessante, todo o texto falando a respeito do conhecimento do mistério escondido em Cristo Jesus. E ele usa uma imagem que é bem delicada, ele diz assim, já que a porta por onde se pode entrar até esta preciosa sabedoria que vem de Deus é a cruz e a porta estreita, muitos são os que cobiçam as delícias que por essa porta se podem alcançar. As delícias das maravilhas de Deus, as delícias da sabedoria divina. Porém, pouquíssimos são aqueles que desejam passar através dela para entrar. Olha que bonito. Para entrarmos na profundidade da sabedoria e do amor de Deus, que tanto nos encanta, que tanto nos atrai, para entrarmos até a sabedoria, o profundo dessa sabedoria, é preciso cruzarmos a porta. E a porta, que é estreita, é a porta da cruz. E daí ele fala, muitos vêm, se encantam, se sentem atraídos, mas param na frente da porta, porque não querem passar através da cruz para conquistar
a sabedoria e a profundidade do amor de Deus. Não tenha medo de sofrer para conquistar o amor e a sabedoria. Que a cruz não seja mais causa de intimidação, que a cruz jamais seja para nós causa de intimidação, mas sim claro tempo e passagem de amor para mergulhar no profundo amor de Deus por nós. E que muitos o Senhor coloque ao longo da nossa vida, que nos inspire, que nos leve não apenas a conhecer e a admirar e a desejar a delícia da sabedoria de Deus e da profundidade, da imensidão do seu amor, mas que o Senhor coloque ao nosso lado muitos que, passando através dessa porta que é a cruz, nos tome pelas mãos e nos ajude a passar também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João da Cruz, pela intercessão de Santa Teresa de Jesus, pela intercessão de todos os santos e santas carmelitanos e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Flor do Carmelo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.